Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho a alegria de chegar até você com mais um programa, com mais um culto, com mais uma mensagem até você. Na verdade, eu gostaria até de estar tendo esse encontro ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, mas no nosso tempo aqui, eu prefiro sentar aqui e gravar essa mensagem, especialmente para você que gosta do nosso trabalho, que se alimenta pelas mensagens que nós pregamos. E eu tenho certeza que você tem aprendido. Se você tem aprendido, se tem sido importante as mensagens que nós temos falado aqui, depois você deixa nos comentários. Deixa aí, olha, pastor, gostei, deixa um joinha, deixa um like, né? Compartilha a mensagem para outras pessoas. Nós temos algo muito interessante. Nós procuramos andar em cima da palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem o excesso, nem a escassez. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, entender o caminho do Senhor, nem sendo radical, e muito menos sendo liberal. A palavra de Deus, ela exige que nós sejamos fiéis. Sim, nós que pregamos a palavra, ela exige que nós sejamos fiéis. Quer ver uma coisa que pesa o nosso coração? Eu acho que deveria pesar o coração de toda pessoa que fala em nome de Deus. Todo pastor, obreiro, todas as pessoas que falam em nome de Deus. Se você é um evangelista, um obreiro, um pastor, um reverendo, todas as pessoas que falam em nome de Deus, todas as pessoas que são intituladas de ensinar, precisa prestar atenção na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo falando sobre os apóstolos de Cristo. Quem são os servos de Deus? Quem são os verdadeiros apóstolos de Cristo? Quem são os verdadeiros homens e mulheres de Deus? O apóstolo Paulo vai dar aqui uma dica para nós. E ele diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Deus, ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha que responsabilidade. Que os homens nos considerem ministros de Cristo. Isso aqui é muito sério, porque uma coisa é eu pendurar uma gravata, não é verdade? Entrar aqui no YouTube ou na rede social e dizer: eu sou o pastor fulano, olhem para mim, eu sou o pastor cicrano. Outra coisa são as pessoas que estão à minha volta, meus vizinhos, meus familiares, meus amigos de perto, de longe, me considerar um pastor, me considerar um ministro de Cristo. Para que eu seja de fato um ministro de Cristo, aos olhos daqueles que não estão convivendo comigo no dia a dia, aí eu preciso ter uma atitude diferenciada. Eu preciso ter uma coisa que Paulo chamou na carta de Tito e também em Timóteo. Ele falou a questão do caráter espiritual, a ética espiritual, para que todos que querem fazer a obra de Deus observassem. Então, que os homens nos considerem ministros de Cristo. E ali diz o versículo 2, ora, além disso requer-se dos seus despenseiros, ou seja, daqueles que carregam os mistérios de Deus, cada um se ache fiel, tá? Paulo está dizendo aqui, cada um tem que ser fiel. Todavia, a mim pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, né? Em nada me sinto culpado, mas nem por isso considero justificado. Quem me julga é o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho certeza que o Senhor me conhece. O mais importante é Deus conhecer os propósitos, os desígnios do nosso coração. E aí, ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz
as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E falando da prestação de contas, que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, eu sempre falo com a igreja, converso com as pessoas a quem Deus tem me usado para orientar, o seguinte: olha, a regra é a palavra de Deus. Eu tenho que pegar a palavra, pregar a palavra. Deus disse para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Não fica contando história, falando mal da vida dos outros no altar. Não fica jogando piadinha no altar. Timóteo, não fica, Timóteo, usando o altar para julgar indireta, para acusar, para condenar. Não fica usando o altar, Timóteo, para ficar contando coisas engraçadas que não fazem parte da edificação da mensagem, que não faz parte do contexto, né, do que você quer passar. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, existem pregadores que falam coisas engraçadas, tipo Cláudio Duarte, por exemplo, é um pregador que fala para casais e ele tem uma dinâmica diferenciada, um jeito diferente. Ele fala umas coisas engraçadas, mas sabe aquela coisa engraçada que todo mundo aprende, que você olha e fala: nossa, faz sentido o que ele está falando? Pastor Silmar Coelho também fala umas coisas engraçadas, mas sabe aquela coisa engraçada que faz sentido na mensagem? Né? Não é fora de contexto. Ele usa, vamos dizer assim, exemplos e ilustrações para que a mensagem que ele quer passar chegue até os corações das pessoas. É uma forma de ensinar. Agora, o que eu estou falando é de, às vezes, o pastor até com raiva. Eu já vi uma vez um pastor subir no altar com raiva e do altar ele ficou mandando direta para as pessoas que ele estava com raiva delas. Que coisa. E alguns até, eu já vi até um falar assim uma vez: olha aqui, eu tenho poder para amaldiçoar quem fala mal de mim. Eu vou amaldiçoar quem fala mal de mim. Eu falo: mas gente, será que eu não posso ser pastor sem primeiro conhecer pelo menos o Sermão da Montanha? Lá no Sermão da Montanha, Jesus falou que não é para amaldiçoar. E aí, como é que eu subo no altar e começo a julgar coisas, falar coisas que Deus não me mandou falar? Depois vai ter a prestação de contas. E no dia da prestação de contas, como é que será essa prestação de contas? Como é que será o julgamento para essas pessoas que deveriam, é claro, ensinar a palavra e acabou ensinando, falando de outras coisas? Então, meus amigos, meus irmãos, eu tenho muita devoção, tenho muito respeito em chegar aqui até vocês e trazer a palavra do Senhor, trazer o alimento espiritual que você precisa. Deus precisa que nós sejamos o quê? Direto naquela palavra, perfeito naquilo que estamos fazendo em nome dele, tá bom? Eu quero falar com vocês, então, aproveitando aqui, já que eu falei de Coríntios, né? Mas não é a mensagem principal. Eu vou voltar um pouquinho aqui e vou para João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, só falar um pouquinho sobre a fé, para você entender que a fé é a certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. Fé é a certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. De acordo com Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não posso ver. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza que aquilo que eu espero vai acontecer, porque Deus vai realizar por mim aquilo que eu desejo. Quando eu tenho fé, a base da minha fé é o próprio Deus. Eu acredito que Deus vai fazer aquilo que eu desejo. Quando a pessoa não tem fé em Deus, ela vai ter esperança. Ela acredita que aquilo que ela espera, o sentimento que ela tem, ela vê como possível ter aquilo que ela deseja e ela luta para que aquilo que ela deseja, para que aquilo que ela tem vontade de ter, venha acontecer e acontece. Porque a fé e a esperança, elas trabalham juntas. Claro que a esperança no mundo físico e a fé no mundo espiritual. Quando você tem fé e esperança no mundo espiritual,
É como se a fé fosse aumentada, como se aumentasse a porção da sua fé. Muitas pessoas aí fora, elas não têm fé em Deus, na palavra de Deus, mas elas têm esperança. A esperança também é um dom, e a esperança, ela faz com que a pessoa tenha um sentimento de que aquilo que ela espera, ela vê como possível a obtenção de um desejo. E ela então luta para que aquele desejo seja realizado. O que é que você deseja hoje da parte de Deus? Havia um homem, aqui em João capítulo 5, algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos, esperando o tal movimento das águas. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Esta é a minha situação. Estou aqui esperando que um dia, quem sabe, alguém me dê a vez. Quem sabe, um dia, alguém me dê a chance. Porque aqui onde eu estou, existem outras pessoas também desejosas de receber também os seus milagres. E quando a água é agitada, alguém desce na minha frente porque eu não consigo andar. Existem pessoas ficando para trás porque não conseguem andar, porque não está conseguindo, a vida dela não está andando. A vida dela não vai, a vida dela está amarrada. Espiritualmente, parece que a vida está presa. Ela vê as coisas acontecendo ao seu redor, mas ela não tem força para ela mesma andar para frente, para ela mesma tomar posse, para ela mesma lutar por aquilo que ela quer, por aquilo que ela deseja. Então Jesus falou para o homem: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus, a palavra de Deus, estava perto daquele homem. O autor da fé estava ali. O homem já acreditava que um dia ele sairia daquelas condições. Mas ele acreditava que um dia alguém, humanamente falando, iria dar uma força para ele. Mas aí Jesus nos mostra que o poder que ele precisava para ser curado não estava nas pessoas. Estava em ouvir a palavra do Senhor Deus. E quando o Senhor Jesus disse: se você quer ser curado, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Esse homem poderia ter pensado: mas como eu vou pegar a minha cama? Primeiro, eu tenho problema para andar. Eu não consigo nem levantar meu corpo. Como é que eu vou pegar a minha cama? Mas quando ele ouviu a palavra de Jesus, a fé nasceu no coração dele. Nasceu no coração dele que mesmo contra as evidências, mesmo contra o que estava acontecendo de forma física, ele poderia se levantar, pegar a cama e andar. E foi exatamente o que ele fez. Ele levantou, pegou a cama e foi para casa. E aquele dia era sábado, porque no sábado os religiosos diziam que não podia carregar nada. Só que Jesus o manda andar exatamente no sábado, contrariando a voz dos religiosos. Cuidado com as vozes dos religiosos, que criam um monte de regras, dizendo que assim e assado deve ser feito para você poder se proteger. Não, você precisa acreditar na palavra de Deus. E olha, você ouve a palavra de Deus dentro de você. Jesus se aproximou daquele homem. Quantas pessoas estavam ali naquele lugar? Muitas pessoas. E quantas foram curadas? Somente essa pessoa que Jesus se aproximou dela. Olha só, Jesus viu aquele homem deitado. Jesus viu aquele homem coitado. Quem sabe ele dizia: meu Deus, um dia eu quero sair daqui.
Oh, meu Deus, eu já ouvi falar do Messias, queria tanto que o Messias passasse por aqui. Ah, eu não dependeria de pessoas, eu seria curado. E Jesus foi ao encontro dele. Nesse momento, Jesus pode ir ao seu encontro também. Ele está indo ao seu encontro. E como ministro dele, nesta manhã, eu declaro que você receba a bênção que você necessita. Se você precisa de uma cura, de um milagre, de uma libertação de alguém, eu quero que você levante as mãos assim comigo e fala: Senhor, meu Pai. Diga: Senhor, meu Pai, coloca em minhas mãos o teu poder, o poder do nome santo do Senhor, o nome sobre todos os nomes, nome maior, poderoso, vencedor em todas as batalhas. E agora eu uso a autoridade que o Senhor me deu e abençoo a cada pessoa. Senhor Jesus, eu te peço agora, coloque as tuas mãos, meu Pai, na vida de todos que oram comigo agora. E onde quer que tenha um necessitado, alguém que precisa de um milagre, receba agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a honra e para a glória de Deus. Sejam todos abençoados em nome de Cristo. Assim seja, em nome de Jesus. E agora, faça o que você não podia fazer, crendo que Deus está com você. E olha, Deus é a força da sua vida. Deus é o Deus que está te fortalecendo. Eu espero você domingo, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. E quando eu retornar domingo, eu estarei falando sobre o Espírito Santo. Por favor, não perca esse ensinamento acerca do Espírito Santo que estaremos falando domingo agora, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê paz. Eu volto domingo. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.